momentos em que você tem aflição, em momentos em que você está desacreditado, que você está passando por uma dificuldade grande, você começa a vir pensamentos intrusos de você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não vai ter sucesso, você não é capaz. E nessas horas, a atitude que você deve ter é: dia, tudo bem, gente? Hoje a gente está no 5º episódio da nossa série sobre o poder da língua. E hoje a gente vai falar de algo muito estratégico. O poder das palavras. O poder da palavra na hora da cura e de expulsar demônios. Que, gente, não é à toa. Jesus disse em Lucas 10:19, olha que legal. Eu lhes dei autoridade sobre forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os nomes de vocês estão registrados no céu. Qual foi a instrução que Jesus nos deu aqui? Na realidade, assim, a informação, a constatação da autoridade. E a autoridade, ela não é nossa. Isso a gente não pode perder o foco. A autoridade, ela vem pelo nome de Jesus. É uma procuração. E eu já passei por isso. Em que você vê você usando, autorizada por Jesus, usar o nome dele para declarar e dar comandos no mundo espiritual. E eu vou dar um exemplo, um sobre cura e outro sobre expulsar demônios. Então vamos lá, lembra quando Jesus ele encontra o centurião? E o centurião lá romano, ele chega e fala assim: olha, Jesus, eu tô com meu servo muito mal e eu quero que você cure o meu servo. E Jesus fala: fechou, vamos lá pra tua casa. O centurião fala: Jesus, você não tá entendendo. Eu não sou digno para que você vá na minha casa. Não dá. Você é santo, é puro demais para isso. Mas eu sei, porque eu sou o chefe no exército, que a palavra que você der de comando vai acontecer. Por quê? Porque eu não preciso estar no lugar para que a minha ordem seja acatada, a minha ordem seja cumprida. E eu sei que a autoridade que você tem te dá essa mesma força. Então eu sei que se você daqui falar, o meu servo vai estar curado, isso vai acontecer. E ele fala o seguinte, ó: o Senhor sabe que não sou boa pessoa. Isso está em Lucas 7, versículo 9. O Senhor sabe que eu não sou boa pessoa. Eu nem mereço a sua ajuda. Basta uma ordem sua e o meu criado ficará bom. Sou um homem que recebe e dá ordens. Se eu digo ao soldado vá, ele vai. Se o outro eu digo venha, ele vem. O meu escravo eu digo faça isso e ele faz. Surpreso, Jesus declarou: ainda não vi esse tipo de fé singela em Israel. O povo que deveria saber como Deus atua. Ali Jesus capta e fica alegre e fica surpreso que alguém que não conhece Deus, alguém que não tinha essa intimidade, essa revelação de quem era Deus no povo, como o povo de Israel tinha, conseguiu entender a autoridade que ele tem. E a gente recebeu a autorização, como está em Lucas 10 aqui que eu acabei de ler. Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões e nada fará mal a vocês. Aqui a gente viu um exemplo de cura, no qual o Senhor fala, ele deu comando onde ele nem sequer estava presencialmente. E aquilo aconteceu. E o centurião, pela fé dele, creu e sabia que aquilo ia acontecer. E aqui Deus está falando, Jesus está falando, que nós temos a autoridade para expulsar expulsar serpentes, cobras e escorpiões. Isso, na simbologia bíblica, representam demônios. Representam perturbações. Então é o seguinte, pensa uma coisa, quando você... Oi, Luan, tudo bem? Oi, Amanda, tudo bom? Quando você tem essa autoridade em Jesus para dar esse comando, porque ele te deu, quando você percebe um ataque do inimigo, você pode, no nome de Jesus, declarar e afirmar e dar esse comando. Pare agora, em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus te dá esse poder. Não é seu. É o poder que ele venceu, se sujeitando à morte, se sujeitando à morte sem ter pecado, mas que o Senhor, nosso Jesus, confere a você essa autoridade. Em Isaías 45 fala o seguinte, também no aspecto de cura, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades lá na cruz. E é outro versículo que você pode se basear para dar comandos em relação à cura sobre você, sobre outras pessoas, sobre os seus queridos, porque Jesus orienta para que a gente imponha as mãos sobre os enfermos, orar por eles e eles serão curados. Toda essa autoridade o Senhor Jesus nos confiou. E tudo isso é por meio da palavra.
Nós temos uma grande facilidade em falar quando não devemos e às vezes, quando a gente deve ter uma ação, uma atitude, a gente se cala. E como a gente se arrepende depois. Mas aqui a gente está vendo a Bíblia nos dando essa autoridade, Jesus nos dando essa autoridade para exercer isso em fé, isso com a autorização dele, usando o nome dele, para que a gente vença esses obstáculos. A chave de hoje é: creia e tenha essa consciência da autoridade que Jesus confiou em você para expulsar demônios, para curar enfermos e para declarar a paz. Muitas vezes, em momentos em que você tem aflição, em momentos em que você está desacreditado, que você está passando por uma dificuldade grande, você começa a vir pensamentos intrusos de você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não vai ter sucesso, você não é capaz. E nessas horas, a atitude que você deve ter é: eu expulso você da minha presença, na autoridade do nome de Jesus. Aparta-te de mim, porque Jesus fala pra gente resistir ao diabo e ele vai se fugir de nós. E como é que ele foge? A partir do comando que a gente dá pela nossa boca, para que a gente expulse ele da nossa presença com a autoridade que Jesus nos deu. Então a gente não pode dormir no ponto. Jesus conferiu essa autoridade a nós. E nós temos a presença dele em nós, por meio do Espírito Santo, que chancela essa autoridade, que nos marca como filhos de Deus. E essa autoridade, ela está investida em nós e autorizada por meio de Jesus Cristo. Então, a chave de hoje, e hoje, esse devocional que eu quero compartilhar com vocês é o poder que nós temos pela palavra de Deus e pelo nome de Jesus, para que, no momento certeiro, a gente use essa autoridade por meio da nossa boca e dar comandos de cura e expulsar demônios. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa autorização poderosa e maravilhosa que o Senhor nos conferiu, para que pudéssemos usar o nome de Jesus e darmos comandos, e o mundo espiritual nos obedece. Mas não nos obedece por causa de nós, obedece pela presença do Espírito Santo em nós e pela autoridade que há no nome de Jesus. Obrigada, Pai, por essa autorização que recebemos de Ti, de usarmos o nome do Teu Filho. E assim exercemos a autoridade que Ele conferiu a nós. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Boa tarde.